Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Let the Methodists rise in a revival, organize. Deixe os metodistas se levantarem no revivamento, se organizam. Let John Smith of the Baptist Church rise up for the great revival, organize. Deixe John Smith, a Igreja Batista, se levantar com um grande reavivamento, se organizam. Let the Pentecostals raise up with the restoration of the gifts, organize. Until the iniquity gets plumb full, then God's tired. Then there comes an exodus. Deixe os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons, se organizam. Até que a iniquidade fique completamente cheia. Então, Deus está cansado, daí vem um êxodo. And we see it. That the people themselves can see back down the stream of time that the thing is cursed. E nós vemos isto que as pessoas mesmas podem olhar para trás ao longo da corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. They take a wedge and a fine Babylonian garment again. And that's the thing that curses amongst the people when man tries to inject his own ideas about things. Elas tomam uma cunha e uma fina capa babilônica novamente. E essa é a coisa que amaldiçoa o povo quando homens tentam injetar suas próprias ideias a respeito das coisas. We got to stay with that word. That's the commandments of God was not to touch nothing in that city, that cursed city. Don't touch it. Leave it alone. Temos de ficar com essa palavra. Esses são os mandamentos de Deus que foram: não toqueis em nada daquela cidade. Aquela cidade maldita. Não toqueis isto. Deixai isso. And Achan thought that he could take this gold wedge and live pretty decently like the rest of the world and fine Babylonian garment. Oh, at the Achans and the camps. E Acã achou que podia tomar esta cunha de ouro e viver um tanto decentemente como o resto do mundo, e a fina capa babilônica. Oh, os Acãs nos acampamentos. Está vendo? But the thing's cursed, and it continually is cursed. It was cursed since the very Nicaea Council at Nicaea, Rome. Been cursed ever since. Mas a coisa está amaldiçoada, e é continuamente amaldiçoada. Foi amaldiçoada desde o próprio concílio de Niceia, em Niceia, Roma. Tem sido amaldiçoada desde então. But God's let the iniquity fill up until the time of the Amorites is about fulfilled. Mas Deus deixou a iniquidade se encher até o tempo dos amorreus estar quase completo. And now, anybody with spiritual understanding, remember I keep quoting, spiritual understanding. You can see that the iniquity of this nation is filled up. Amen. E agora, qualquer um com entendimento espiritual, se lembra? Eu continuo citando. Entendimento espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia.
She's organized and reorganized and organized and organized, and now she's confederated and joining with something else. Ela organizou e reorganizou e organizou e organizou. E agora está confederada e está unindo-se com alguma outra coisa. The iniquity is filled up. It's time for Exodus. Time for calling out to the promised land. A iniquidade está cheia. É tempo de êxodo. Tempo de um chamado para sair para a terra prometida. Not the promise, just another country to go to, but a home. The millennium. Time for a calling out. Não a promessa, só outro país para onde ir, mas um lar, o milênio, tempo de um chamado para sair. The iniquity of this nation, strike on again tonight, the Lord willing, is filled up. She's filthy. A iniquidade desta nação. Falarei a respeito de uma novamente esta noite, querendo o Senhor. Está cheia. Ela é imunda. You say, Brother Branham, the nation you live in, yes, sir. Certainly. Você diz, irmão Branham, a nação em que o irmão vive? Sim, senhor, certamente. You say, as a citizen of the United States, you shouldn't say that. Then Elijah shouldn't have called the curse upon Israel, if him being an Israelite then. The rest of the prophets should never curse that nation that they were Israelites under. Você diz, como cidadão dos Estados Unidos, o irmão não devia dizer isso. Então, Elias não devia ter chamado uma maldição sobre Israel, e ele sendo israelita, então. Os demais profetas nunca deviam ter amaldiçoado essa nação sob a qual eles eram israelitas. But they only spoke not their own thoughts, but the word of the Lord. Depends on where you're drawing your inspiration from. Depends on how it's coming. Mas eles só falaram, não seus próprios pensamentos, mas a palavra do Senhor. Está vendo? Depende de onde você está extraindo sua inspiração. Depende de como está vindo. If it's contrary to the word, leave it alone. Now, ask anybody to prove that that's contrary to the word. Se for contrária à palavra, deixe isto. Peço a qualquer um que prove que isso está contrário à palavra. Did not the Bible say in Revelation 13? That's where this nation appears. This nation is numbered 13, a woman's nation. It's a woman in the Bible. A Bíblia não disse em Apocalipse 13? É aí onde esta nação aparece. Esta nação é numerada 13. Uma nação da mulher. É uma mulher na Bíblia. Woman's on her coins. It's a woman's nation. It's where the rottenness of women starts, where it ends at. A mulher está em nossas moedas. É uma nação da mulher. É onde a depravação das mulheres começa, inicia, onde termina. The rottenness started in Eden, by disbelieving God's word. Here's where it hatched out, women preachers and everything else. A depravação começou no Éden, por desobedecer a palavra de Deus. É daqui que emergiram mulheres pregadoras e tudo mais. The filth of the world comes right out of Hollywood. The worst nation in the world, more divorces than the rest of the world put together. A imundícia do mundo vem diretamente de Hollywood, a pior nação do mundo. Mais divórcios do que o resto do mundo somado. See? Why? You'll find out one of these days, the Lord willing. You'll see why this cursed thing. You can see the blindness of this divorce stuff that Satan's pulled over the eyes of the people. Está vendo? Por quê? Você verificará um destes dias, querendo o Senhor. Você verá porque esta coisa é amaldiçoada. Pode-se ver a cegueira desta coisa de divórcio com que Satanás ludibriou o povo. We're in a terrible hour. The end is almost at hand now, I believe. We're rotten to the core. Estamos numa hora terrível. Nosso fim está quase à mão agora, eu creio. Eles estão podres, completamente podres. She appears in Revelation 13, number 13. And remember, it raised up like a lamb. Freedom of religion. But then it received power from the beast. An image like it.
And he spoke with all the authority and done the same rotten things the beast did before him. Ela aparece em Apocalipse 13, número 13. E lembre-se, levantou-se como um cordeiro, liberdade de religião. Mas então recebeu poder da besta, uma imagem como ela, e falou com toda a autoridade e fez as mesmas coisas podres que a besta fez antes dele. Then tell me it's not prophesied. This nation, the Amorite condition is just about right. Because they're already working in it. Então dizer-me que não está profetizado desta nação? Essa condição amorreia está quase madura, porque eles já estão trabalhando nisto. And even our new Pope, his main purpose is to unite the brethren together. And to the natural eye, it's the thing to do. But in the eyes of God, it's contrary to the Holy Spirit. We can't mix up with that. E até mesmo nosso novo Papa, seu propósito principal é unir os irmãos. E para o olho natural é a coisa a se fazer, mas aos olhos de Deus é contrário ao Espírito Santo. Não podemos nos misturar com isso. And every church will be called into that federation. Get out of that thing as quick as you can. You'll take the mark of the beast not knowing what you're doing. Get out of it. E toda a igreja será chamada a essa federação. Saia dessa coisa tão rápido quanto possa. Você receberá a marca da besta não sabendo o que está fazendo. Saia dela! I hope the spiritual mind can catch it. I'm sure you do. But I wonder out there. Anyhow, if you can't visit every nation, you can send tapes to it. God will have some way to catch that mind out there where that seed's sown. Right. Espero que a mente espiritual possa entender isto. Tenho certeza que vocês entendem, mas gostaria de saber lá. De qualquer maneira, não se pode visitar toda a nação. Pode-se enviar fitas a ela. Deus terá alguma maneira de alcançar aquela mente lá onde essa semente é semeada. Certo? And as soon as the light strikes it, it's gone. Takes life. Like the little woman at the well, she said, there it is. She caught it. E tão logo a luz a atinja, terminou. Ganha vida. Como a pequena mulher junto ao poço, ela disse, aí está. Ela entendeu isto. Get out of that thing. It's cursed. Cursed. Tell me where one ever fell and rose again. Tell me one ever raised that didn't fall. So you can see that the thing is wrong. All right. Saia dessa coisa. Está amaldiçoada. Amaldiçoada? Diga-me quando foi que uma caiu e se levantou novamente. Diga-me uma que já se levantou que não tenha caído. Assim, você pode ver que essa coisa está errada. Muito bem. The iniquity wasn't full yet of the Amorites, so they had to linger and wait before the Exodus. A iniquidade ainda não estava cheia dos amorreus. Assim, eles tiveram de protelar e esperar antes do êxodo. But when the Amorites got their iniquity filled, then there come a spiritual exodus or natural exodus to lead the people to a natural land where a natural Amorite had once dwelt, called that their land. Mas quando se encheu a iniquidade dos amorreus, então veio um êxodo espiritual, ou êxodo natural, para conduzir o povo a uma terra natural, onde um amorreu natural tinha outrora habitado, chamado aquela terra sua. And the iniquity of the Amorite denomination has called themselves the church so long, till their iniquity is about fulfilled. E pela iniquidade da denominação amorreia, eles têm se chamado a igreja por tanto tempo que sua iniquidade está quase completa. There's coming an exodus where God will show who's who, where the church itself, the bride of Jesus Christ, will be exodus out into the land that's promised. In my Father's house there are many mansions in this place. Virá um êxodo quando Deus mostrará quem é quem, onde a própria igreja, a noiva de Jesus Cristo, será levada num êxodo para a terra que foi prometida. Na casa de meu pai há muitas moradas neste lugar. You don't have to go out and fight like they did. It's already prepared.
If this earthly tabernacle of dwelling be dissolved, we have one already awaiting. That where I am, there ye'll be also. The great Exodus at hand. Você não tem de ir lá e pelejar como eles. Já está preparada. Se a habitação deste tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando, para que, onde eu estou, estejais vós também. O grande êxodo está próximo. Watch how God did that Exodus. What preparations He made. And study just a minute. And look at today. Observe como Deus fez aquele êxodo, quais preparativos ele fez. E estude só por um minuto, então veja hoje. All right. Notice before this Exodus, there raised up a Pharaoh who didn't know Joseph. See? A Pharaoh who didn't know Joseph. Muito bem. Note, antes deste êxodo, levantou-se um faraó que não conhecera a José. Está vendo? Um faraó que não conhecera a José. Didn't know Joseph. What was Joseph represented? The spiritual part. In this spiritual Exodus. Não conhecera a José. O que José representava? A parte espiritual, neste êxodo espiritual. There raises up now, we are freedom. The woman was nourished for a time, and a dividing of time. Levanta-se agora. Nós somos liberdade. A mulher foi alimentada por um tempo e metade de um tempo. But finally there raised up a Pharaoh, dictator, who knew not the freedom of religion. Uniting them together. Don't let it pass you. Mas finalmente levantou-se um faraó ditador que não conhecia a liberdade de religião, unindo-as. Não deixe isto lhe escapar. There come a time where there was a Pharaoh first had to come. Veio um tempo em que houve um faraó, primeiro teve de vir. And the organizations lived lusciously, lived as a grafted branch into the real vine of Christianity. But it's still bearing its original fruits. Women half-dressed, man intellectual, and denying the power of the Spirit. E as organizações viveram deliciosamente, viveram como uma vara enxertada na verdadeira videira do cristianismo, mas ainda estava dando seus frutos originais. Mulheres semivestidas, homens intelectuais e negando o poder do Espírito. But it's lived under the name of a Christian church. It's a grafted vine, but the husbandman's coming by now to prune that vine, as he said he would do. Mas viveu sob o nome de igreja cristã. Era uma videira enxertada, mas o lavrador está vindo agora para podar essa videira, como disse que faria. All those that don't have the fruit is cut off and thrown into the fire and consumed. Todos aqueles que não têm o fruto são cortados e lançados no fogo e consumidos. It's an awful thing to say, but truth sometimes seems awful, as just tells you. How God takes His children through the deep waters and the miry sands and things. He does it that way. É uma coisa terrível para se dizer, mas a verdade algumas vezes parece terrível. Como acabei de lhes dizer, como Deus faz seus filhos passarem por águas profundas e areias lamacentas e coisa tal. Ele faz dessa maneira. Remember, the pot must be broke into shivers, sheaves, little pieces to be remolded and ground again. Lembre-se, o pote tem de ser quebrado em cacos, feixes, pedacinhos para ser remodelado e moído novamente. Looks like a terrible thing to destroy it. But it has to be done thus in order to get the pot remade again, the base or whatever you're making. Parece uma coisa terrível destruí-lo, mas tem de ser feito assim para refazer o pote, o vaso ou o que se esteja fazendo. There was a Pharaoh who raised up who did not know Joseph. And that was the beginning of the beginning. That was the beginning of the Exodus. Houve um faraó que se levantou que não conhecera a José. E aquele foi o princípio do princípio. Aquele foi o princípio do êxodo. And when that thing began to form
under a political power begin to form, God begin to get ready. E quando essa coisa começa a se formar sob um poder político, começa a se formar, Deus começa a se aprontar. The iniquity of the Amorites is fulfilled. The time that he promised Abraham was fulfilled. And the time of deliverance was at hand. A iniquidade dos amorreus estava completa. O tempo que ele prometeu a Abraão estava cumprido. E o tempo de libertação estava próximo. And God permitted a Pharaoh to raise up who knew not Joseph. And Ramesses was born. And right after Sadie come Ramesses. And Ramesses was that one who knew not the blessings of Joseph. E Deus permitiu que um faraó se levantasse que não conhecera a José. E Ramsés nasceu. E logo depois de Sete veio Ramsés. E Ramsés foi aquele que não conhecera as bênçãos de José. And he didn't know what the spiritual side was. He was only a political genius. That he could take Ethiopia and all the rest of the countries under military might. And that's all he knew was the military might. E ele não sabia o que era o lado espiritual. Ele era só um gênio político que pôde tomar a Etiópia e todos os demais países sob poder militar. E isso era tudo que ele sabia. Era o poder militar. And I think if any man was spiritual could see what's taking place now. We're getting a Pharaoh who knows not freedom of religion. Acho que se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. When our president took his office, he would not swear to that he believed in freedom of religion. Quando nosso presidente assumiu seu ofício, ele se recusou a jurar a isso que cria em liberdade de religião. What about the other day when we had this question of segregation down in the South? When this governor of Alabama. Que me dizem do outro dia quando tivemos esta questão da segregação no Sul? Quando um tal governador de Alabama. I wished I could talk to that minister, Martin Luther King. How can a man be a leader and leading his people into a death trap? Gostaria de poder falar a esse ministro, esse Martin Luther King, como pode esse homem ser um líder e conduzindo seu povo a uma armadilha mortal? If those people were slaves, I'd be down there in my coat off beating away for them people. Se aquelas pessoas fossem escravas, eu estaria lá, sem meu paletó, defendendo aquelas pessoas. They're not slaves. They're citizens. They're citizens of the nation. The question of going to school. Elas não são escravas. Elas são cidadãs. Elas são cidadãs da nação. A questão de ir à escola. Them people, if they got a hard heart and don't know those things, you can't drive into a people's spiritual things what's beat in there with political powers. They've got to accept it, be born again, then they'll see these things. Aquelas pessoas, se têm um coração duro e não sabem essas coisas, não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas, o que é socado ali com poderes políticos. Elas têm de aceitar isto, nascer de novo, então elas verão estas coisas. But this man, if I could only speak to him, leading those precious people under the name of religion into a death trap where he's going to kill thousands times thousands of them. They just get the natural side. Mas este homem, se eu apenas pudesse falar com ele, conduzindo essas pessoas preciosas sob o nome de religião a uma armadilha mortal onde ele vai matar milhões delas. Elas só entendem o lado natural. This man
the colored brother. When that great uprising come in Louisiana, I was there at the time. Este homem, o irmão de cor, quando aquela grande rebelião veio em Louisiana, eu estava lá na época. When there's a colored minister, precious old brother, stood up out there and said, asked the militia, could I speak to them? They're my people. Quando houve um ministro de cor, precioso e velho irmão, que se levantou lá e disse, perguntou à milícia, eu poderia falar com eles? Eles são o meu povo. And this old minister stood up out there and said, I want to say this morning, I never was ashamed of my color. My Maker made me what I am. E este velho ministro se levantou ali e disse, quero dizer esta manhã que nunca me envergonhei da minha cor. Meu Criador me fez o que sou. That's where he wants him to remain. That's where he wants every man to remain. He makes white flowers and blue flowers and all colors of flowers. Don't interbreed them. Don't cross them up. You get against nature. É assim que ele quer que ele permaneça. É assim que ele quer que todo homem permaneça. Ele faz flores brancas e flores azuis e todas as cores de flores. Não misture suas espécies, não as cruze. Você se põe contra a natureza. He said, I've never been ashamed of my color until this morning. He said, when I see my people rise up and do the things they're doing now, he said, it makes me ashamed of them. Ele disse, nunca me envergonhei da minha cor até esta manhã. Disse, quando vi meu povo se levantar e fazer as coisas que está fazendo agora, ele disse, isto me deixa envergonhado deles. Oh, God bless that voice. He said, you're only going to cause trouble. Oh, Deus, abençoa aquela voz. Ele disse, vocês só vão causar problemas. So look at the schools here. If we had no schools, said it wouldn't be different. But who's got the best schools here in Louisiana? Disse, vejam as escolas aqui. Se não tivéssemos escolas, disse, seria diferente. Mas quem tem as melhores escolas aqui em Louisiana? Say, let's take, for instance, our city, Shreveport. Said, there's a white school over there. That's the old school. They built us another one. They haven't got one instrument, one plaything for the children. We got a yard full. Disse, tomemos, por exemplo, nossa cidade, Shreveport. Disse, há uma escola branca ali. É uma escola velha. Eles construíram outra para nós. Eles não têm nenhum instrumento, um brinquedo para as crianças. Nós temos um pátio cheio. And besides that, they built us a great big marble swimming pool for our children. And we got the best of teachers that can be gotten. E além disso, construíram para nós uma grande e vasta piscina de mármore para nossos filhos. E temos os melhores professores que se pode obter. So why do you want to go over there when we got a better here? What's the matter with you, he said. And then people is, ah, they deaden the voice. There you are. See? Wrong inspiration. Disse, porque vocês querem ir lá quando temos uma melhor aqui? O que há com vocês? Ele disse. E aquelas pessoas, elas, urra! Elas abafaram a voz. Aí está, veja, inspiração errada. That people were slaves. They're my brothers and sisters. They were slaves. I'd say, let's just join with them and go down through the street and protest that thing. Se aquelas pessoas fossem escravas, elas são meus irmãos e irmãs. Se fossem escravas, eu diria, unamo-nos a elas e vamos fazer uma passeata e protestemos essa coisa. They're not slaves. They're citizens of the same rights anybody else has got. It's just a bunch of inspiration coming from hell to cause 1 million of them to be killed and start a revolutionary. Certainly it is. It's not right. Elas não são escravas. Elas são cidadãs com os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem. É só um monte de inspiração vindo do inferno para fazer que 1 milhão delas seja morta. Eles começam uma revolução. Certamente que é. Não está certo. Men and women have their own rights. Our colored brothers and our Japanese and the yellow, white, black, and whatever they was, there's no difference in the color of a God. Homens e mulheres têm seus próprios direitos. Nossos irmãos de cor e nossos japoneses e os amarelos,
brancos, negros e o que sejam. Não há diferença na cor de um Deus. We all come from one man, Adam. But if God separated us and turned us different colors, let's remain that way. Todos viemos de um homem, Adão. Mas se Deus nos separou e nos tornou de diversas cores, permaneçamos assim. If I was a yellow man, I want to remain a Japanese or Chinese. If I was a colored man, I want to remain that way. God made me that way. Se eu fosse um homem amarelo, eu ia querer permanecer japonês ou chinês. Se fosse um homem de cor, eu ia querer permanecer assim. Deus me fez assim. Frankly, there's a lot about the colored race that the white race ought to have. They don't have the weary. They're more spiritual. There's 1,000 things about them that the white man can't even touch. God made them thus. Francamente, há muito a respeito da raça negra que a raça branca devia ter. Eles não têm preocupação, eles são mais espirituais. Há 1000 coisas acerca deles que o homem branco não consegue nem chegar perto. Deus os fez assim. Who could ever outsing a colored choir? Where could you find voices? Quem poderia chegar a cantar melhor que um coral de negros? Onde você poderia encontrar vozes? I've seen them come from the lands back there, didn't know which is right and left hand. 30 or 40 different tribes of them, and they sing to a place the master stand there and say, I just can't catch it. Já os vi chegarem das terras lá, sem saber qual era a mão direita e a esquerda. 30 ou 40 tribos diferentes deles, e eles cantam a tal ponto que os mestres ficavam ali e diziam, simplesmente não consigo chegar perto. Trained choirs for years and wanted to be octave high and low and everything. He said, listen to that just perfectly, even in different language. They're gifted. Ele treinou corais por anos, e estará uma oitava mais alta ou mais baixa e tudo mais. Disse, escutem isso, perfeitamente, mesmo em língua diferente, eles são dotados. But you see, all this stuff has to happen. All because of a politician that you people elected with your crooked machines. Mas veja, toda esta coisa tem de acontecer, tudo por causa de um político que vocês elegeram com suas máquinas fraudulentas. Amen. He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.